Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, senhoras e senhores servidores desta casa. Boa tarde, telespectadores da Assembleia, da TV Assembleia, jornalistas, radialistas. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum. Provavelmente. Tem. Acabou de sair, Pode dizer 10. 9 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e passo a palavra ao segundo secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Galba Novaes aí. Deputado Galba Novaes, por favor, assuma a segunda secretaria para fazer as vezes do segundo secretário. Aí, presidente. Tudo bem, Galba? Ata da 57ª sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Presidência do excelente senhor deputado Luiz Dantas. Presidente, aos 23 dias do mês de agosto do ano de 2017, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 15 horas, na sala de sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Luiz Dantas, presidente, Davi Davino ocupando a primeira secretaria, Severino Pessoa, segunda secretário, Francisco Tenório, Galba Novaes, do Holanda, Antônio Albuquerque, Bruno Toledo, Carimbão Júnior, Chico Holanda, Gilvan Barros, Inácio Loyola, Isnaldo Bulhões, Léo Loureiro, Marcelo Vitor, Olavo Calheiro, Rodrigo Cunha, Ronaldo Medeiros e Sérgio Toledo. A número regimental. O senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: projeto de lei ordinário número 474/2017, subscrito pelo deputado Francisco Tenório, que dispõe sobre a contratação de vigilância armada 24 horas nas agências bancárias públicas e privadas e nas cooperativas de crédito do estado de Alagoas, encaminhada à segunda e sétima comissões. Indicação 439/2017, subscrito pelo deputado Rodrigo Cunha. Requerimento 1375/2017, subscrito pela deputada Jó Pereira, requer a inclusão dos excelentíssimos senhores deputados Léo Loureiro e Ronaldo Medeiros para compor a Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância. Requerimento 1376/2017, justificativa de ausência do deputado Isnaldo Bulhões nos dias 15 e 16 de 8. Requerimento 1377/2017, justificativa de ausência do deputado Carimbão Júnior nos dias 16 e 17 de 8. Lidos, discutidos e aprovados pareceres de número 576/2017 e 420/2016 da segunda comissão e 631 e 632/2017 da quarta comissão. Esgotadas as matérias do expediente, na hora do expediente, o senhor presidente concede a palavra pela ordem ao deputado Ronaldo Medeiros, comunica que irá ausentar-se da sessão para recepcionar o ex-presidente Lula e dirige apelo à Comissão de Constituição e Justiça para apreciar com maior celeridade o projeto de lei que cria o Bolsa de Qualificação dos Agentes Penitenciários. Ocupa a tribuna o deputado Bruno Toledo. O orador faz larga exposição das práticas não republicanas e antidemocráticas que pautam os pleitos nas eleições de reitor da Uncisal. E a requerimento verbal pede a criação de uma frente parlamentar composta pelos senhores deputados com assento nesta casa para fiscalizar o processo eleitoral da instituição. E conclui lamentando que a secretária de Estado da Saúde anunciou não pagamento de dívida com os fornecedores, o que caracteriza um calote ao empresariado. Em a parte, o deputado Inácio Loyola manifesta sua surpresa com a fraude anunciada nas eleições da Uncisal e declara seu apoio à criação da frente e à disposição de integrá-la. Em a parte, o deputado Léo Loureiro associa-se ao pronunciamento e põe à disposição para acompanhar a eleição. Em a parte, o deputado Francisco Tenório
comunica o convite da Comissão de Educação à reitora da Uncisal para prestar esclarecimento sobre o pessoal e convida o deputado Bruno Toledo para participar e fazer questionamento sobre o processo eleitoral. Pela ordem, o deputado Francisco Tenório presta à sociedade esclarecimento informando sobre a tramitação do projeto de lei número 320/2017 e faz apelo para apreciação urgente da emenda da deputada Jó Pereira e retorno para a votação na próxima semana em plenário. Igual pronunciamento para apreciação do veto ao subsídio do governador e vice. A presidência recebe o requerimento verbal de autoria do deputado Bruno Toledo, que cria a frente parlamentar para acompanhamento da eleição da Uncisal e, em seguida, submete este à apreciação do plenário. Em votação é aprovado o requerimento em tela por unanimidade. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia, procedida a verificação de quórum. Há número igual para deliberar. São discutidas e aprovadas as seguintes matérias. Primeira discussão, projeto de lei número 184/2015 e 253/2016, substitutivo ao projeto de lei número 462/2017, indicações número 361, 363, 364, 367 e 369 de 2017. Encerrada a ordem do dia, passa para as explicações pessoais. Ocupa a tribuna o deputado Rodrigo Cunha. O orador critica a interrupção do programa de entrega de cestas nutricionais para gestantes carentes. Em a parte, o deputado Marcelo Vitor solidariza-se e contribui com o pronunciamento do orador. Não há mais oradores para explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas, fazendo parte integrante desta ata. Para constar, eu, Denis Pereira Madeiro, digitei o texto deste do fé e assino. E eu, Iridê Gomes Grangeiro, redatora de atas, revisei e assino. E eu, deputado Galba Novaes, servindo do segundo secretário, subscrevo. Lida a ata, senhor presidente. Muito bem, obrigado, deputado Galba. Submeto à apreciação do plenário. Não havendo contestação ou impugnação, considero-a aprovada. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura das matérias do expediente. Projeto de Lei Ordinária 475/2017. O interessado é o senhor deputado Gilvan Barros Filho. Obriga a realização do exame de oximetria de pulso em todos os recém-nascidos nos berçários das maternidades do estado de Alagoas. Indicação 440/2017, interessado o senhor deputado Antônio Albuquerque. Solicitamos na forma regimental que seja feito um apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado e ao secretário de Estado da Segurança Pública de Alagoas a implantação de um instituto de identificação na cidade de Porto Real do Colégio, que também irá beneficiar os municípios de Igreja Nova, São Brás e Olho d'Água Grande. Indicação 441/2017, interessado também deputado Antônio, interessado o senhor deputado Antônio Albuquerque, indicação também dele. Solicita na forma regimental que seja feito um apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado e ao secretário de Estado da Segurança Pública para que seja efetuada o mais rápido possível uma reforma no prédio da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Japaratinga, tendo em vista as péssimas condições em que a mesma se encontra. Indicação 442/2017, e o interessado é o senhor deputado Galba Novaes. Faz apelo ao senhor governador do estado de Alagoas e ao secretário de Estado de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mozart Amaral, solicitando a pavimentação asfáltica das principais vias públicas do município de Colônia Leopoldina. Indicação 443/2017,
também do deputado Galba Novaes, indica que seja encaminhado um ofício ao senhor governador do estado de Alagoas e ao senhor secretário de Estado da Agricultura, Pesca e Aquicultura, Álvaro José do Monte Vasconcelos, solicitando 2 tratores com implementos para o município de Colônia Leopoldina. Requerimento 1380/2017 do senhor deputado Severino Pessoa. Ele requer que o plenário abone a justificativa das faltas do dia 10 e 16 de agosto de 2017. Requerimento 1381/2017 do deputado Davi Davino Filho, no mesmo sentido, justifica a ausência do dia 15 e 16 de agosto de 2017. Requerimento 1382/2017 do deputado Dudu Holanda, também justifica a ausência da sessão do dia 24 de agosto de 2017, é o que consta, caro presidente, do expediente. Requerimento 1380/2017, autor Severino Pessoa, justificativa a ausência de sessão dos dias 10 e 16/8/2017. Submeto a apreciação do plenário. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1381/2017, autor deputado Davi Davino Filho, justificativa de ausência de sessão dos dias 15 e 16/8/2017. Submeto a apreciação do plenário. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1382/2017, autor deputado Dudu Holanda, justificativa de ausência da sessão do dia 24/8/2017. Submeto a apreciação do plenário. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Concedo a palavra ao primeiro deputado inscrito, o deputado Gilvan Barros Filho. Senhor presidente, senhores deputados, servidores desta casa, telespectadores que nos assistem pela TV Assembleia. Senhor presidente, o motivo que me traz a essa tribuna é para falar do projeto de lei municipal número 120, que trouxe, pelo menos é o que tenta transparecer o governo municipal, regulamentar os Uber, quando, na verdade, uma lei precipitada, com pouca análise, com quase nenhuma discussão, tanto com os Uber, como com os seus clientes, e, por outro lado, também sem ouvir todos aqueles que compõem a mesma classe, que é transportar os passageiros. Nós vemos, analisando essa lei, nós vimos algumas questões complicadas, como essa regulamentação com taxas excessivas, que no final das contas, quem vai pagar é o consumidor, onde o Uber está presente em mais de 100 países e que, se necessário for, seja regulamentado pela Prefeitura Municipal, mas que seja regulamentado para que continue fazendo e prestando um serviço aos alagoanos, aos turistas, a todos que fazem uso dele. Eu anotei algumas questões onde tinha alguns contrapontos, onde diziam que os Uber não tinha como ser responsável pelos passageiros, e não é bem assim. Ele tem um controle interno no próprio aplicativo, no chat, que isso daí é feito para reclamações, também para conversar com aquele carro que foi pedido.
e se caso seja, dependendo da reclamação, ele é suspenso. Para se ter uma ideia, o Uber, o motorista, ele não pode responder a nenhum processo, exceto pensão alimentícia. O carro, por exemplo, tem que estar 100% regulamentado. Não pode ter nenhum impedimento, nenhum atraso em suas taxas. Então, isso daí mostra que é um aplicativo seguro, onde você recebe no seu e-mail o carro que te buscou, que te levou com a placa e o motorista. E facilmente o usuário, se vê alguma irregularidade, pode sim fazer uma denúncia. E o que mais me chamou a atenção é que essas taxas excessivas não é bom nem para os Uber, nem para aqueles que utilizam. É preciso se fazer uma análise, tanto dos Uber como dos táxis, é preciso fazer uma análise para baixar essas taxas excessivas, pelo momento que se vive o país, pelo momento que se vive o nosso estado e a nossa capital. É bem verdade que a utilização desses transportes complementares, como os ônibus, os Uber e os táxis, desafoga o trânsito, ajuda a mobilidade na nossa capital. É preciso também olhar dessa forma para que essa regulamentação seja revista, essa regulamentação seja discutida com as classes e assim tomado um novo rumo, tomado uma nova determinação. Aqui separei alguns itens que me chamaram muito a atenção, falando sobre as infrações, salvo engano, no artigo 18 da lei, onde determina que a infração vai variar para o prestador de serviço de R$ 150 a R$ 1.500, para a plataforma de 10 mil a R$ 100 mil. Mas que tipo de infração é essa? É preciso mais clareza, é preciso mais discussão, é preciso que tenha uma regularidade explícita e não algo subjetivo que deixe à mercê de alguma interpretação de alguém que pode ser a favor ou contra. É preciso clareza para se regulamentar alguma coisa. E infelizmente essa lei aqui veio com muitas obrigações, inviabilizando e no final das contas transferindo para o cliente, para os usuários, esse preço. É preciso que se veja essa lei. Eu faço aqui uma provocação à Prefeitura Municipal de Maceió, à própria Câmara de Vereadores, para que tenha uma melhor visão sobre isso, uma melhor discussão e o governo municipal trate de outra forma. Eu aproveito para conceder uma parte ao deputado Bruno Toledo. Desculpa, deputado Ronaldo Medeiros pediu primeiro. Deputado Ronaldo Medeiros. Obrigado, senhor deputado, a mesa, por ter indicado aqui que eu solicitei primeiro. Deputado Gilvan, é um assunto importante, não é? O momento é de desemprego, e o Uber, as pessoas que aderem, não é? Eu tenho ouvido muito, eu ando de Uber também, a maioria de pessoas que perderam o emprego, estudantes que no outro horário buscam, não é, uma renda para sobreviver, e a forma como foi aprovado esse projeto foi uma forma de você praticamente inviabilizar a taxa, que hoje quem diz o valor da taxa não são as pessoas que estão ali no volante, é o sistema da Uber, já faz todo o cálculo de pagamento. A gente, quando entra no Uber, você coloca o destino inicial e o final, ele já calcula o valor.
vai inviabilizar totalmente, deputado Inácio, a sobrevivência desses profissionais. São taxas altas. Eu venho falando aqui nessa fome insaciável da Prefeitura de Maceió por taxa. Eu venho aqui falando constantemente. Foi a energia, que eu vou falar ainda depois, são os pardais, agora na Uber, na Previdência Municipal, inviabilizou a Previdência dos servidores do município. Então nós temos aqui que debater esse assunto. Eu solicitei aqui uma sessão pública, deputado Marcelo Vitor, para debater a questão do Uber aqui em Maceió. Para a gente debater, para a gente ouvir, porque o que a gente quer não é criticar, deputado Gilvan. Nós queremos contribuir, mas parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Esse é um assunto importante que essa casa vai debater e que Vossa Excelência traz aqui em primeira mão para nós. Obrigado, deputado Ronaldo Medeiros. E sobre essas taxas, só para você ter uma ideia, a Prefeitura de São Paulo, ela colocou a taxa pelo quilômetro rodado. E aí facilitando aqueles que fazem Uber nas horas vagas, pagar o que presta o serviço. Pagar pelo que o serviço prestado e por aquele valor, e não a taxa fixa. Mas também concedo uma parte ao deputado Bruno Toledo, que também aqui já subiu essa tribuna para falar sobre o assunto. Agradeço, deputado Gilvan Filho. De verdade, como Vossa Excelência já colocou, eu já tratei desse assunto em outra oportunidade, mas o que me parece, deputado Gilvan Filho, é que a Câmara de Vereadores de Maceió vai, nesse particular da regulamentação do Uber, na contramão do mundo. Vai de encontro à liberdade dessa economia colaborativa, incentivar e fomentar a economia colaborativa, que é uma tendência mundial. Eu escutava relatos de pessoas ligadas a sindicatos taxistas comemorando essa regulamentação. Como, deputado Gilvan Filho, regulamentação precisasse ser sinônimo de tributo, aumento de tributos, taxação. Regulamentação não precisa ser sinônimo de taxação. Há de se haver alternativas, se é necessária a regulamentação por necessidade de segurança, que se regulamente. Mas aproveitar essa alternativa, essa necessidade de regulamentação por segurança, com esse argumento de segurança, e aumentar ainda mais a tributação dessas pessoas que estão efetivamente realizando e fomentando essa economia colaborativa, como eu relatei, é, no mínimo, uma desonestidade intelectual. Mas, como eu estava falando, eu ouvia alguns ligados a sindicato taxista comemorando esse aumento de tributação, como se isso fosse um ganho. Ora, se eu pago, é bom que o outro pague também, que pague mais. É como eu digo, aquele ódio ao político e amor ao Estado. Amor ao Estado. Então, deputado Gilvan, isso não faz parte da boa agenda. Nós precisamos fomentar cada vez mais, como eu falei, essa livre iniciativa. Isso, ao meu entender, é um privilégio, está privilegiando uma categoria e não está se pensando no usuário. Você está tentando aqui beneficiar, proteger uma categoria, mas hora nenhuma pensa no usuário. Você onera um serviço à população apenas por um lobby de uma categoria que deveria estar unida sim, para pagar menos tributos, não para que outro pague mais ou que pague igual. Nós precisamos cada vez mais defender nas casas legislativas a visão do empreendedor, a redução do poder coercitivo do Estado. Uma lei que, ao meu entender, fere mortalmente a livre iniciativa.
E nós efetivamente precisamos sim, cada vez mais caminhar próximo ao contribuinte, a quem paga esta conta, quem não aguenta mais tanta carga tributária. E quando nós percebemos uma categoria comemorar uma tributação, um aumento de tributação, uma taxação de um serviço, ao invés de defender que o usuário pague menos, realmente é lamentável. Eu gostaria muito de ver um sindicato aqui dos taxistas defendendo que cada cidadão pudesse transitar. Aí eu queria ver se o sindicato defenderia ou se importaria em quebrar esse monopólio. É lamentável e eu me associo a Vossa Excelência. Senhor presidente, deputado Bruno Toledo tocou num ponto importante, quando se deve se unir para baixar as taxas e não comemorar esse tipo de regulamentação que, ao meu ver, vai encerrar as atividades do Uber no estado de Alagoas, quando se coloca prazos de validades para renovações diferentes um do outro, que se esteja uma equiparidade, agora sempre medindo por menos. Até porque essa crise que afeta um, afeta todos. Isso é uma realidade que se vive no estado de Alagoas. Mas também concedo uma parte o deputado Galba Novaes. Senhor presidente, deputado Gilvan Filho, quero antecipadamente fazer o agradecimento de participar dessa interação no assunto relacionado ao Uber, nessa cidade, e deixar se esclarecido uma coisa muito interessante. As pessoas dizem que o taxista é contra o Uber. Não é que seja contra. Nós vimos aqui também o deputado Bruno fazer uma relação que a gente tem que pensar no usuário, na sociedade, assim, em geral, né, no benefício que isso traz para a sociedade. E hoje, com o avanço da tecnologia, a gente sabe que é por demais salutar a implantação de qualquer serviço que venha beneficiar a coletividade. Quem for contra isso está indo na contramão da história. Mas só para exemplificar, por exemplo, nós temos 3.000 taxistas em Maceió, 7.000 taxistas no estado de Alagoas. Isso é uma profissão de há muito, uma profissão que eu acho não era nem nascido ainda, quando já existia, não regulamentado, mas existia essa função de fretamento que se fazia antigamente, que depois foi regulamentada através dos taxistas. Eu fiz uma lei, quando era vereador em Maceió, proibindo por 20 anos novas concessões de táxi. Se não tivesse feito isso, hoje o Maceió deveria ter uns 30.000 taxistas. Porque eu quero que acontecia, senhor presidente. O político, o candidato a vereador em Maceió, ele dava concessão de táxi em troca de voto. Então o cara tinha a antiga Conserp, aí dizia, arranja uma permissão para mim, o cara lá arranjava, a pessoa tinha 10 votos em casa ou 15 votos, era a forma que se fazia antigamente, que hoje se caracterizava a compra de votos. Quando nós assumimos o primeiro mandato em 1996, nós fomos procurados pelo sindicato taxista, onde o mesmo fez essa colocação de que já tinha naquela época quase 5.000 táxis. Quem eram os taxistas? Você tinha o que tem hoje, 3.000 taxistas, e você tinha o servidor público que pegava uma permissão de táxi para comprar o carro com isenção de IPI e de ICMS. Você tinha o policial militar, você tinha o civil, você tinha as pessoas que tinham qualquer outra atividade que ia usar, ter a permissão, ser permissionário do serviço de transporte e de aluguel, certo? Para poder se beneficiar daquilo ali. E mais grave ainda, que naquela época se pegava a placa dos táxis, né, que era aquela placa vermelha e amarela, e se pintava a placa vermelha de amarela, onde você nem sabia o cara que era táxi. Muito se fazia, tinha as famosas carteiradas que se dava. Então fui procurado para a gente bolar alguma lei que acabasse com isso. Então nós fizemos essa lei proibindo primeiro por 20 anos novas permissões, ainda hoje está em vigor. Segundo, que o servidor público não pode ser permissionário de táxi. Como é que servidor público e vai gozar de um privilégio de ter isenção quando você não exerce a profissão? Então fizemos isso. Com isso, começou a se organizar essa classe dos taxistas.
A lei do carro branco 4 portas também é de minha autoria. A lei que criou o dia do taxista também. A lei que permite a ele fazer publicidade nos carros, onde eles ganham R$100 por mês de cada publicidade, quando você junta isso durante o ano, R$1.200 é o dinheiro de emplacamento do carro, já que eles são isentos de IPVA, também de nossa autoria. Criamos o dia do taxista, regularizamos as transferências para as viúvas. Então tudo isso incorre imposto. Sou 100% favorável que o benefício, a função inclusive nossa parlamentar, é fazer projeto para beneficiar a coletividade. Agora, como é que você pode entender que um estado, um município ou um país viva sem arrecadar imposto? Se for nessa questão de taxação, vamos isentar o imposto da compra de veículos, 70%, um carro de 100 mil você comprar por 30 mil? E o estado vai viver de quê? O que nós defendemos na realidade não é que se taxe isso. Se tiver, como disse o nosso querido Bruno, que se isente, que tire toda a taxação do município de Maceió, que deve estar muito bem financeiramente, e também tire do Uber, e também tire do taxista. Agora o taxista ele paga o INSS dele autônomo, obrigatoriamente. Quando ele vai ter a permissão, ele tem que estar cadastrado para pagar o INSS dele autônomo. Ele paga por uma permissão, ele paga por uma carteira do taxista, ele paga por uma vistoria, ele tem que estar trabalhando o dia a dia, bem vestido, carro limpo, cheio de fiscalizações, enquanto o pessoal que estava, em tese, dizendo que trabalha no Uber, não tem compromisso com ninguém. Eu não estou aqui, na realidade, defendendo, até porque, por exemplo, eu sou de uma corrente política contrária ao município. Não estou fazendo essa defesa, mas toda profissão tem que ser regulamentada. Nós não queremos discutir aqui benefício para a profissão B, tem que ser regulamentada. Já pensou se eu não pagar a minha OAB? Como é que eu posso advogar? Será que quem é bacharel em Direito e não está em dia com a OAB, que fez o curso OAB, ele pode advogar? Será que o engenheiro pode advogar sem o CREA? E todos os outros segmentos, outras profissões. Então, você tem que estar regulamentado. Quanto à questão da exploração, se o município vem fazendo exploração em relação às taxas que você vai cobrar do Uber, como ele faz hoje, a exploração em relação aos taxistas, aí vamos discutir. Mas dizer que essa regulamentação, na realidade, traz prejuízo de forma nenhuma, nós temos que ter regulamentado. O que é que acontece? Está aí, a nível nacional, o motorista do Uber fez o quê? Estuprou e matou. Aí o cara é do Uber. Não é do Uber, o cara é qualquer um. Você pega o aplicativo, bota aqui, se eu botar o aplicativo, eu posso trabalhar no Uber à noite, fazer o que quiser. E outra coisa, a grande maioria faz aquilo como bico, como opção. De dia eu trabalho, à noite eu vou fazer um bico de Uber. Então a regulamentação, deputado Bruno, é muito importante. Se há uma exploração em termos de valores das taxas cobradas, é a questão a ser revista, né? Mas nós somos favoráveis. Quem for contra o Uber está indo na contramão. Agora, o que não pode é ter essa liberalidade total, certo? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, e as pessoas fazerem o que quiser. Fazem ponto onde quer, param onde quer, isso não pode existir. Então era essa colocação que eu queria fazer, fazendo aqui, logicamente, uma defesa dos taxistas que são explorados, muito explorados, para eles terem direito a andar no corredor de transporte, que o prefeito de Maceió proibiu o taxista de andar no corredor de transporte. Foi preciso a gente fazer um requerimento, ingressar no Ministério Público para poder essa permissão ser dada. A permissão foi dada obrigando os taxistas a tirar a película do carro e só poderia transitar na zona, na faixa azul, se fosse com passageiro, que é um absurdo. Senhor presidente Luiz Dantas, se a gente for pegar um táxi e for andar do tabuleiro para cá, na fila normal, você é melhor, você vem de ônibus que chega mais rápido. Então, quando você pega um táxi, é uma opção sua no transporte mais confortável. Ele tem que ter a mesma mobilidade, mesma velocidade, no mínimo, que tem o ônibus. Então, na realidade, sempre houve essa perseguição, infelizmente, né? Eu não quero me referir a questões aqui partidárias do partido, porque eu sei de Vossa Excelência que é do PSDB, mas que é um democrata, tem uma visão altruísta em relação a essas situações, certo? Mas eu não sei porque a perseguição ao taxista é tão grande desse jeito. Eu não sei como foi, na realidade, até que o prefeito regulamentou essa situação do Uber. Acredito eu que essa regulamentação, na realidade, foi o que o Bruno disse, foi para arrecadar dinheiro, como faz com os taxistas. A exploração que tem os taxistas
certo? Está refletido numa situação dessa do Uber. O taxista está comemorando não que o Uber vá pagar fortuna, ele está comemorando que está sendo regulamentado, porque é um absurdo você trabalhar regulamentado e o outro trabalhar clandestino e ganhar mais do que você, e não ter as obrigações que você tem. Era essa intervenção que eu queria fazer a Vossa Excelência e agradeço a parte, parabenizo Vossa Excelência pelo tema do dia de hoje. Deputado Galba Novaes, sobre a regulamentação, eu aqui disse, talvez não pegou o início do meu pronunciamento, mas eu falei que se fosse preciso, regulamente. Mas que vamos tentar equiparar. Como bem disse, os táxis têm os seus benefícios. E sobre essa questão de perseguição, ninguém aqui está perseguindo o táxi, de forma alguma. Nós estamos aqui discutindo um serviço à sociedade. E isso é que precisa ser feito nesta casa. Eu aqui sou usuário tanto de táxi como de Uber. É bem verdade que os taxistas melhoraram os seus serviços quando o Uber chegou. Isso daí quem ganha é a sociedade. Aqui eu estou defendendo menos taxas a todos e não isenção. Isso daí eu falei no início do meu pronunciamento. Talvez Vossa Excelência não tenha pego e achou que estava aqui defendendo isenção a todos. De forma alguma. Nós sabemos que os nossos salários são pagos frutos de impostos. Pago por toda a sociedade alagoana. Isso é o bem da verdade. Mas também concedo uma parte o deputado Marcelo Vitor. Obrigado, deputado Gilvan Barros. Serei breve. Quero tentar contribuir com essa discussão, que entendo que é um bom momento de nós trazermos uma outra discussão. Antes, porém, queria registrar, fui vereador com o deputado Galba Novaes, é um grande defensor dos taxistas. Todas, se não todas, mas as grandes inovações do setor de taxista foi graças ao deputado Galba Novaes e a sua luta pelos taxistas. Eu sou testemunha disso. Mas quero dizer que o prefeito ou a Câmara Municipal, ao regulamentar essa questão, ela não está de todo errado, porque não dá para você concorrer, e aí o deputado Rodrigo Cunha, que é advogado, entende do tema concessão pública, se prevê, deputado Chico Tenório, um equilíbrio financeiro. O taxista tem uma concessão pública, não pode vir uma outra atividade semelhante ao taxista que não tenha também as limitações. Por outro lado, o cidadão que está lá no Uber, deputado Chico Tenório, livre iniciativa, que o deputado Bruno defende com razão, fica prejudicado, falta emprego. Veja que dilema. É um dilema, mas sabe qual é a culpa? De quem é a culpa desse dilema? A culpa desse dilema, deputado Gilvan, é dos prefeitos que passaram por Maceió e nunca pensaram Maceió. Nunca pensaram, deputado Rodrigo Cunha, em fazer um transporte público de qualidade. Todos eles sempre foram envolvidos com o tema dos ônibus que nunca conseguiram transformá-los em um transporte competente. Nunca se pensou no município de Maceió em se fazer um metrô. Se nós pegarmos um avião, fomos para a Europa, cidade como La Coruña, na Espanha, 200 mil habitantes. Quando você entra na cidade, é metrô por todo o canto. Maceió tem 1 milhão de habitantes. E não adianta vir com o discurso, deputado Galba Novaes, de dizer que não tem dinheiro, que o município não tem como fazer uma obra dessa. Não tem, não. Eu sei, Vossa Excelência sabe, todos aqui sabem. Mas o que é que custa planejar uma obra dessa em 30 anos? Pegar o tempo das vacas gordas que o prefeito Cícero Almeida pegou com a presidência do Lula, com o BNDES emprestando dinheiro e tudo mais. Ninguém pensa em estruturar o município de Maceió. Tinha uma grande esperança no atual prefeito, deputado, meu colega, Rui Palmeira, passou por aqui, foi deputado federal, depois ganhou a eleição de prefeito, jovem, pensamento para frente. Ou esse cara vai pegar a prefeitura, vai pensar Maceió 30 anos, vai começar a fazer isso, fazer aquilo outro, administra Maceió burocraticamente. Ainda bem que a esperança não morreu, porque a política se renova. Temos aqui um grande quadro do PSDB, que é o deputado Rodrigo Cunha, quem sabe será prefeito de Maceió, e irá pensar Maceió no futuro, como faz hoje o governador Renan Filho.
apoiado por esta casa, quando nós demos a ele a autorização dele tomar dinheiro emprestado para fazer o quê? Obras estruturantes, duplicação de rodovia, ligar Arapiraca a Maceió. Rapaz, será uma maravilha. Por quê? Profissão do cara, o cara é economista, pensa em botar uma obra que traga frutos. Mas não, estamos aqui discutindo a situação do taxista, porque é precária, e do cidadão que não tem emprego. Uber, todos eles vivem da mediocridade do transporte público, porque se aqui tivesse metrô, ônibus de qualidade, ninguém estava preocupado com isso, deputado Galba. Espero ver um dia a nossa cidade, 1 milhão de habitantes, a qual fui vereador, que acompanho esses prefeitos desde Ronaldo Lessa para cá, na primeira eleição de Théo Vilela, que Théo Vilela perdeu a eleição, Ronaldo ganhou, que veio com a ideia de mudança, de mover lá para cá, deputado Galba Novaes, e Vossa Excelência sabe muito mais do que eu, que está nesse ramo de Maceió há tempo, nada foi feito. Não posso deixar o deputado, o prefeito Rui Palmeira de lado, não, tenho que reconhecê-lo. O prefeito Rui Palmeira fez uma obra pensando no transporte público de massa, faixa azul, pegou uma tintinha, riscou a Fernando de Lima e ia para o ônibus na frente. Se você analisa, que absurdo, veja o que é a política. Se nós pararmos para analisar, de 1992 para cá, a obra que foi pensada para transporte público em Maceió foi a obra do prefeito Rui Palmeira, a faixa azul, uma tintinha na Fernando Lima. Não pode, não existe isso. Se quer estruturar uma capital para ser uma cidade boa, o cara tem que pensar, deputado Galba Novaes, em projeto daqui a 50 anos e começar. Começa hoje e vai devagar. Para um dia, se tivesse começado lá em 92, quem sabe hoje nós não estávamos desfrutando, deputado Rodrigo Cunha, de um metrô. Quem sabe hoje nós não estávamos desfrutando de um trem bacana que trouxesse as pessoas de Rio Largo para Maceió para trabalhar, porque todos sabem que Rio Largo é uma cidade dormitório, e a turma usa o mesmo trem de mais de 45 anos. Não pode ser assim. Espero que essa nova geração de políticos que tem tendência para o executivo, como o deputado Rodrigo, o deputado Bruno, eu não tenho, já vi que eu vou ser parlamentar enquanto o povo quiser, pensem no Estado como empresa, que botem no decorrer dos anos e criem expectativas de obras estruturantes para que a gente viva realmente em uma cidade bacana de primeiro mundo. Agradeço a Vossa Excelência o espaço e se fiz uma partezinha maior, igual a do deputado Galba Novaes, me perdoe, eu quis fazer pequenininha, mas na próxima vez a gente discute mais esse tema. Grato. Deputado Marcelo Vitor falou muitas verdades. Realmente Maceió precisaria de obras estruturantes, mas infelizmente não temos, e temos que discutir o melhor serviço para os maceioenses, para os alagoanos e para os turistas que aqui nos visitam. Eu também faço um apelo ao governo do estado, à ASAL, que se analise, pois quando se pega um Uber, por exemplo, um passageiro de lá do aeroporto, ele quer ir para Barra de São Miguel, quer ir para Maragogi, por exemplo, ou outras cidades turísticas, eles ficam à mercê de uma fiscalização que não tem nenhuma regulamentação. Então é complicado para os Uber, que não sabem se podem ir, como também é complicado para a ANSAL, como interpretar isso daí. É preciso, claro, um bom senso, visando principalmente a crise que se vive no Brasil, mas também faço um apelo ao governador do estado, com seu corpo técnico e com a área técnica nesse sentido, para que se analise a forma de também regulamentar esses Uber no estado de Alagoas. Eu aqui agradeço, senhor presidente, a todos os colegas, a todos os apartes e a todos que nos assistem. Obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao deputado Rodrigo Cunha, por favor. Não, calma. Boa tarde, senhor presidente Luiz Dantas, senhores deputados, a todos que nos acompanham presencialmente, a imprensa e a todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Senhor presidente, utilizo essa tribuna na tarde de hoje para fazer um importante registro. Um registro de algo que poderia até continuar da fala de ontem, da atenção que todos nós devemos ter com as crianças, com a primeira infância. Essa casa já deu um passo ao criar aqui uma frente parlamentar com atenção diferenciada para a primeira infância, da qual eu faço parte. Acredito que o deputado João Pereira, com certeza o deputado João Pereira, e acredito também o deputado Gilvan, ou o deputado Bruno também faça parte dessa frente da primeira infância que foi criada. E o deputado Léo Loureiro também. Então, senhor presidente, eu rabisquei aqui algumas informações para que a gente possa refletir em como o Estado e essa Assembleia podem contribuir com os municípios numa ação muito importante. Uma ação essa que visa justamente evoluir as nossas políticas públicas, buscando com que os investimentos realmente eles sejam efetivos e que a gente possa olhar diferenciado para aqueles que são menos favorecidos. Não olhar para um município, buscar uma política pública analisando os números por média. Nós sabemos, por exemplo, que a população da Ponta Verde, a taxa de mortalidade infantil é quase zero. No entanto, quando nós olhamos para o Vergel do Lago, olhamos para o Bom Parto, essa taxa é altíssima. Então, nessas localidades, a política pública tem que chegar de uma forma diferenciada para tentar justamente equilibrar essa situação. Então, sendo assim, por entender toda essa problemática, fiz algumas pesquisas e analisando as pesquisas recentes da Fundação Abric, em que diz que o estado de Alagoas é o estado nordestino com maior percentual de crianças e jovens de 0 a 14 anos em situação de pobreza. Aqui, 66%, deputado Inácio, das nossas crianças vivem com a renda mensal em sua família inferior a 1/4 do salário mínimo. E também, não para minha surpresa, esses números cresceram nos últimos anos. Esses dados já não são mais da Fundação Abric, são dados divulgados recentemente, segundo o Ministério de Desenvolvimento Social. Então, o Ministério de Desenvolvimento Social afirma que aqui em Alagoas existem 594 mil famílias vivendo nessa situação de extrema pobreza. Um aumento de 6% em comparação à última pesquisa realizada e divulgada pelo IBGE. Então, por reconhecer essa vulnerabilidade, que surgiu uma preocupação do Fundo das Nações Unidas, que aqui nós conhecemos como Unicef, para identificar aqui no nosso estado as regiões que precisam ter um olhar diferenciado. E todos nós somos parlamentares, todos nós percorremos esse estado e sabemos onde, de fato, é que essa pobreza está mais acentuada. E é justamente no nosso semiárido. Então, as regiões que precisam desse olhar diferenciado, a própria Unicef buscou um mecanismo para tentar diminuir essa desigualdade. E qual foi esse mecanismo? Não foi hoje, mas já há alguns anos, a Unicef lançou um selo Unicef, que vários municípios no estado de Alagoas já aderiram, uma certificação em que a Unicef participa ativamente, capacitando seus gestores, capacitando os conselhos tutelares, todos os conselhos que trabalham com as crianças e adolescentes, justamente tentando levar informações que aquele gestor dificilmente tem, trazendo experiências positivas de outros estados e assim tentando avançar. Essa certificação, ela está aberta ainda hoje. Ela é um momento em que os municípios têm para se inscrever. Nós temos até o dia 31 desse mês como prazo final. Já houve uma prorrogação para que os municípios alagoanos façam adesão e participem ativamente
demonstrando o seu interesse em desenvolver aquele município através de patamares que sejam palpáveis e através de planejamento, através de um acompanhamento técnico de profissionais habilitados, não só em Alagoas, mas em todo o país, que estão aptos para prestar qualquer tipo de consultoria. Recebi em meu gabinete uma comitiva da Unicef, pessoal de Pernambuco, pessoal aqui de Alagoas, assim como tenho certeza que vários dos senhores também receberam, buscando parlamentares que possam interferir junto aos municípios para demonstrar a importância que se tem ao município querer aderir a esse selo, que ao final de 3 anos ele pode ser certificado. Então nós temos aqui uma situação, deputados, em que essa casa tem a oportunidade de mostrar o seu poder, através dos seus parlamentares, com suas bases, fazendo com que esses municípios se inscrevam, não perdem nada se por acaso ao final dos 3 anos não conseguir o tal selo que é tão almejado, mas no mínimo buscou aquilo. Os municípios não estão concorrendo com os outros estados, não estão concorrendo com os outros municípios, estão concorrendo com seus próprios índices. Então você pegar um município, por pior que ele seja, aí é que é mais fácil. Você melhorar o que já é péssimo, é mais fácil do que você melhorar algo que já está numa linha mais avançada. Então, sendo assim, eu aqui vou reforçar esse convite para que cada um dos parlamentares tenha essa atenção. Hoje nós temos dos municípios aptos para fazer essa adesão, apenas 17 no estado de Alagoas não aderiram ainda, e que o Unicef diz que esses municípios são os mais vulneráveis, são municípios que precisam, de fato, entender o que é uma gestão pública voltada para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, deputados, deputado Ricardo Nezinho, se a gente falava aqui há um tempo atrás, e eu até trouxe esse assunto ontem, comemorando que nos últimos 20 anos, Alagoas chegou a reduzir 80%, 83% a taxa de mortalidade infantil. Ou seja, as crianças de 0 a 5 anos. Na primeira infância, o estado de Alagoas conseguiu reduzir 83%. Ganhou, inclusive, uma menção da própria Unicef sobre isso. O que aconteceu com essas crianças? Realmente, elas não estão mais morrendo com 5 anos. Elas estão chegando aos 15 anos e estão morrendo. Ganharam uma sobrevida. E hoje, essa qualidade de vida do adolescente, ela é muito questionada. Então, nós precisamos melhorar também essa qualidade de vida. E são ações como essas que permitem com que a gente avance. Então, sendo assim, eu também gostaria de ouvir o nosso historiador, o deputado Inácio Loyola, sobre o tema. Deputado Rodrigo Cunha, eu, por 2 vezes como prefeito de Piranhas, o município de Piranhas foi contemplado com o selo Unicef. Em 2004, essa avaliação era feita de 4 em 4 anos, e em 2008. É extremamente salutar que todos os municípios, não só de Alagoas, mas do Brasil, venham aderir a exatamente essa avaliação feita pelo Unicef, porque, evidentemente, com isso, o município terá uma radiografia precisa do seu quadro, principalmente na área social. Eu sempre defendi o seguinte, deputado Galba Novaes: eu não acredito no desenvolvimento econômico sem o desenvolvimento humano. Os dois têm que andar em paralelo. Não adianta você ter um país, um estado, um município super desenvolvido economicamente, mas que o seu desenvolvimento humano não acompanha. Por conta disso, deputado Rodrigo Cunha, esse seu pronunciamento é extremamente importante. Eu comungo e, evidentemente, faço um apelo aqui para esses 17 municípios que faltam aderir à avaliação do Unicef, venham realmente se habilitar até o final deste mês, porque, com certeza, quem vai ganhar com isso é o estado de Alagoas, é o Nordeste, é o Brasil. Meus parabéns pela preocupação de Vossa Excelência, que sempre foi um parlamentar preocupado com os problemas que afligem o nosso estado de Alagoas. Muito obrigado. Agradeço
Agradeço ao deputado Inácio Loyola, que realmente demonstrou aqui o que busca o selo, que é justamente melhorar esses indicadores sociais, indicadores de grande impacto, como, por exemplo, relacionados à saúde, à educação e à proteção, sempre voltado para a criança e também o adolescente. Então, eu digo que nós temos um poder de influência enorme. Esse prazo, ele teve um primeiro momento determinado no dia 30 do mês passado e foi prorrogado até o dia 30 desse mês. Fiz rapidamente 3 ligações para 3 prefeitos em que eles não sabiam que poderiam perder, não sabiam até que deveria fazer para fazer parte, para aderir a esse selo, e que situações simples de um dia, em uma semana, conseguiram resolver. Entraram em contato com a Unicef, no próprio site tem informações, mas eu tenho inclusive o contato da pessoa que representa a Unicef em Pernambuco e aqui em Alagoas, para quem quiser também fazer esse contato, apenas essa ponte que é necessária. Então, sendo assim, aqui eu vou até mencionar esses 17 municípios, tendo em vista que todos nós conhecemos aqui quem pode influenciar de alguma forma. Então, municípios, como por exemplo o município de Batalha, hoje não faz parte, então às vezes um lembrete, dizer, olha prefeito, tem até o dia 31 para aderir. Aquele prefeito que não vai fazer adesão, ele pode ir lá na frente ser comparado ao prefeito que fez. Então, se ele fizer e não conseguir, não é desmérito. Ele ali tentou, ele melhorou os seus indicadores, ele buscou aquele objetivo. Então, Batalha, Belo Monte, que de todos os municípios é aquele que mais precisa, não é nenhum dos que mais precisa. Segundo o próprio Unicef, Belo Monte é onde se tem os piores indicadores. Canapi, Champreta, Inhapi, Jacaré dos Homens, Jaramataia, Major Isidoro, Mar Vermelho, Minador do Negrão, Monteirópolis, Olho d'Água do Casado, Olho Branco, Palestina, Paulo de Jacinto, Poço das Trincheiras, São José da Tapera, Senador Rui Palmeira e Tanque d'Arca. Então, esses municípios, alguns deles em situação já de alerta pelos seus índices de desenvolvimento, precisam, de fato, buscar auxílio. Então, hoje tem uma ferramenta para isso e eu acredito que a nossa função também é colaborar para que se torne uma realidade. Então, sendo assim, senhor presidente, era essa a minha fala aqui na tribuna, tendo em vista que é um assunto de extrema relevância para os municípios, que se reverte na sociedade, que se reverte nas crianças e que é o fruto do nosso trabalho. Muito obrigado. Senti que Vossa Excelência se preocupou um pouco quando os deputados inscritos se prolongaram nas suas pronúncias e nas interrupções pelas abordagens dos companheiros, e Vossa Excelência preocupado com o horário do expediente, mas eu estava ligado, eu estava observando a sua reação e com certeza eu não iria lhe deixar ao relento, não. Tanto é que extrapolamos o expediente, é verdade, mas por boa causa, que Vossa Excelência colocou, né, para que todos nós ouvíssemos e procedêssemos observando essas informações, procedêssemos com ações em nossos municípios em busca de melhorias. Parabéns a Vossa Excelência. Não tendo número suficiente, por favor, o deputado Bruno Toledo, por obséquio. Senhor presidente, em questão de ordem, visto que não temos quórum, mas eu gostaria de antecipar que a frente parlamentar que acompanhará o processo eleitoral da Uncisal, que foi composto formalmente na tarde de ontem, teremos a primeira missão dessa comissão na segunda-feira, às 10 da manhã, uma reunião na Uncisal, na sala da reitoria, com a presença do Ministério Público, de membros da comissão eleitoral e também integrantes das chapas que participam do pleito. Então, estendo o convite a todos os parlamentares que queiram participar. Tenho certeza absoluta que teremos uma manhã elucidativa e que esta casa contribuirá sim para o bom processo eleitoral da Uncisal, que já ocorrerá na quarta-feira. Então a comissão tem muito trabalho em pouco tempo, mas com certeza, presidente, daremos conta sim pela comissão formada de pessoas extremamente capacitadas. Muito obrigado. Muito bem.
Não tendo número suficiente para deliberarmos, precisávamos de 13%, mais 13, metade mais 14 deputados, e temos somente 12 deputados em plenário. Então, damos por encerrada esta sessão, convidando todos os deputados para a sessão ordinária do dia 29, terça-feira próxima, em horário regimental. Agradecendo a todos os senhores pela presença e paciência e participação nessa importante Assembleia Ordinária. Obrigado.